O tema do nosso seminário é estenose cáustica de esôfago. Como integrantes do grupo, nós temos a Elisa, Jennifer e eu, que sou o Natan. A definição, então, da ingesta de cáusticos está relacionada com a ingesta de produtos capazes de queimar ou corroer algum tecido orgânico, seja ela por ação ácida ou básica. Desses produtos que possuem essa capacidade, os produtos básicos costumam ter um pH entre 11,5 a 12,5, e desses produtos ácidos, o pH costuma estar abaixo de 2. Cerca de 20 a 40% das ingestões de cáusticos podem levar a algum grau de lesão esofágica. Então, a partir da ingestão de cáusticos, você possui uma série de complicações possíveis. Dentre elas, e que é o foco do nosso seminário, é a estenose cáustica de esôfago, que seria então um estreitamento da luz esofágica devido à cicatrização após a lesão da mucosa por agentes químicos, sejam eles ácidos ou básicos. Falando um pouco da epidemiologia. Cerca de 2,1 milhões de casos já foram reportados nos Estados Unidos, e desses casos, de 50% a 80% ocorrem em crianças. Já no Reino Unido, 15 mil casos ocorrem por ano. Porém, existe uma dificuldade em você estimar a real prevalência desses casos por conta de uma subnotificação importante. Como fatores de risco, então, nós possuímos o sexo masculino, sintomas de TDAH na criança, uma baixa supervisão parental, os responsáveis com idades mais jovens, uma moradia em ambientes rurais e também um baixo nível de escolaridade dos responsáveis. De forma geral, então, a maioria das ingestões ocorre em crianças masculinas abaixo de 5 anos. Falando um pouco da etiopatogenia. As causas podem ser divididas em dois grupos. De crianças até 5 anos, normalmente essas causas estão relacionadas com um acidente doméstico. E esse acidente envolve, então, uma ingestão de pequenas quantidades. Diferentemente, ocorre, por exemplo, em adolescentes e adultos, que normalmente essa causa está relacionada a uma tentativa de suicídio. E isso ocorre, então, com uma ingestão em grandes quantidades. Nós temos diversos produtos que podem levar, então, à lesão, e esses produtos podem ser ácidos ou básicos, e muitos deles são produtos domésticos, seja para limpeza de banheiros, cozinha, etc. Falando um pouco sobre a ingestão de produtos ácidos, normalmente ele costuma fazer, então, uma necrose por coagulação. Essa necrose por coagulação vai acabar preservando a arquitetura do tecido de uma forma geral, por conta de uma desnaturação das proteínas estruturais, mas também da desnaturação das enzimas, o que bloqueia a ação da proteólise dessas células mortas. Além disso, também, os efeitos são amenizados por conta de um pH mais alcalino fisiológico, além disso, a presença de muco e também a presença do epitélio estratificado. Isso leva, então, isso significa que é mais difícil ocorrer lesões mais profundas, mas também é mais fácil afetar outros órgãos adjacentes, como, por exemplo, o estômago. A ingestão de produtos básicos, por sua vez, vai levar a um processo chamado de necrose por liquefação, que seria a digestão daquelas células mortas, que também vai resultar numa transformação daquele tecido, daquela mucosa, em uma massa viscosa líquida, o que vai possibilitar, então, a penetração de camadas mais profundas, ocasionando, então, uma série de lesões mais restritas. Tanto a necrose liquefativa quanto a necrose coagulativa vão levar, então, ao processo de inflamação e trombose vascular. Essa inflamação e trombose vascular é seguida, então, de um processo de cicatrização que inicia com o tecido de granulação e enfraquecimento da parede esofágica. Após isso, você tem, então, a fibrogênese e a contração da ferida. E essa contração e essa fibrogênese pode levar, então, a uma estenose do esôfago. Meu nome é Jennifer e vou falar sobre o quadro clínico de ingestão de substâncias cáusticas com foco aos danos esofágicos. Então, os sinais e sintomas eles estão ligados à quantidade ingerida, ao tempo de exposição e ao tipo e forma física da substância, sendo que cristais e partículas sólidas tendem a causar mais danos às vias aéreas superiores e laringe, enquanto os líquidos tendem a causar mais danos ao esôfago e ao estômago, e estão mais ligados à mortalidade e sequelas tardias. Os sinais e sintomas agudos, isto é, aqueles que ocorrem logo após a ingestão da substância, incluem lesões visíveis em lábio e orofaringe, rouquidão e estridor, que sugerem um envolvimento laríngeo e epigótico, estridor e cialorreia, que apontam um dano mais esofágico, e uma sensação de plenitude gástrica, vômitos ou hematêmese, que vão indicar um dano mais gástrico. Os sinais e sintomas a longo prazo incluem perfurações gástricas ou esofágicas, sendo que
O aparecimento ou a piora de dor abdominal ou retroesternal devem fazer com que a gente fique atento ao paciente, porque devemos monitorizá-lo, porque essas perfurações podem ocorrer em até 2 semanas após o episódio. A estenose esofágica pode ocorrer de 3 semanas até 1 ano, e ela causa sintomas de disfagia progressiva, iodinofagia, que é a dor de deglutição, a regurgitação de comida não digerida, subnutrição, principalmente em países em desenvolvimento, a redução do tempo de esvaziamento gástrico para líquidos, se essa estenose ocorrer em 1/3 inferior do esôfago, e a desmotilidade esofágica. O refluxo gastroesofágico também pode ocorrer como um sintoma a longo prazo, sendo que ocorre por dano à pressão do esfíncter esofágico inferior, e a presença desse refluxo pode acelerar a formação de uma possível estenose. Então, o refluxo gastroesofágico é um fator significativo em estenoses persistentes que não respondem a dilatações esofágicas sequenciais, que é o tratamento padrão, como Elisa vai falar mais para frente, sendo que estudos de motilidade esofágica, pesquisando as contrações peristálticas entre um grupo controle e um grupo com pH menor que 4, constatou que esse último grupo apresentava redução da amplitude de contrações não peristálticas esofagianas, influenciando na fisiopatologia. Os exames complementares úteis na investigação da ingestão de substâncias cáusticas incluem exames laboratoriais, em que a gasometria arterial pode ser mais indicada na monitorização do paciente, sendo que um pH menor do que 7,22 ou maior do que 12 indica um dano esofágico severo. E a radiologia também pode ser útil para identificar perfurações, tanto de esôfago quanto gástrica. O ultrassom endoscópico pode avaliar a parede esofagiana, sendo que a destruição da camada muscular própria pode ser um sinal de formação de estenose futura. Porém, o ultrassom ainda tem um papel que está em avaliação nesse tipo de quadro clínico. A tomografia computadorizada é um exame seguro, não invasivo, que vai avaliar a extensão da necrose, o dano transmural esofagiano e da parede gástrica, e é útil para pacientes sob risco para endoscopia, como instabilidade clínica ou até mesmo a não disponibilidade da endoscopia no momento. E também vai fazer um estadiamento para predição de estenose esofágica. Então, esse sistema de estadiamento da tomografia varia de graus 1 a 4, sendo que os graus 3 e 4, que envolve, a grosso modo, um espessamento edematoso da parede esofagiana com infiltração de tecidos adjacentes, são os que oferecem o maior risco de formação de estenose esofágica. Então, aqui para exemplificar, as figuras C e D são os graus 3 e 4 que vão ter esse maior risco de formação de estenose futura. A endoscopia é um exame crucial nesse quadro agudo e ela é recomendada que se faça de 12 a 48 horas após a ingestão cáustica. Não pode ser muito cedo, porque há risco de perfuração, e também não pode ser muito tarde, porque também há risco de perfuração, sangramento devido à cicatrização da parede esofagiana, que é um período em que a parede esofágica está muito frágil. E deve ser feito sob anestesia geral em crianças. Ela vai dar um estadiamento que vai fazer um prognóstico e manejo, sendo que pacientes com dano esofágico grau 2 devem ser acompanhados por 3 semanas após a ingestão cáustica para avaliar a presença de estenose. Então, o sistema de estadiamento é a classificação de Zarger, em que os graus variam de 0 a 4, sendo que os graus 2B, 3A e 3B são os que oferecem maior risco de estenose futura. O 2B inclui essas ulcerações profundas e circunferenciais, e os graus 3A e 3B são os que envolvem necrose. Então, aqui, para exemplificar o grau 2A, né, com essas erosões mais lineares, mais superficiais, que oferecem um baixo risco de estenose, e aqui um grau 2B, com essas ulcerações mais circunferenciais, que vão causar um maior risco de estenose, justamente porque devido à cicatrização da parede com depósito de colágeno, vai fazer com que haja contração dessa região. Então, essa endoscopia deve ser repetida de 3 a 4 semanas após o evento, e se houver estenose esofágica, o exame deve ser repetido para dilatações, que é a parte do tratamento. Após a resolução da estenose, deve ser feita a endoscopia mais 2 vezes por ano ou de acordo com os sintomas para a vigilância de câncer esofágico. E aqui é como se mostra uma estenose durante a endoscopia. A serografia, que é o esofagograma baritado, deve ser feito de 3 a 4 semanas após a ingestão cáustica e vai avaliar
o desenvolvimento dessa estenose, que, no caso da estenose cáustica, costuma ser mais longas, isto é, maior que 2 a 3 centímetros, e tendem a ser irregulares, como evidenciado na imagem ao lado, com a estenose de 2/3 superiores do esôfago. E tem uma indicação individualizada, isto é, não é todo paciente que vai fazer o esofagograma bariátrico. Oi, eu sou a Elisa e agora eu vou falar sobre o tratamento. Com relação ao manejo inicial, o nosso objetivo deve ser estabilizar o paciente, com foco na prevenção de vômitos, engasgos e aspiração. É importante frisar que não se deve induzir vômito, porque ele pode piorar ou provocar novas lesões na mucosa. Não se deve administrar agentes neutralizantes, que podem provocar uma reação exotérmica, sendo deletérios. A ingesta de grande quantidade de líquido não está indicada, porque ela pode levar a vômitos. E a ingesta de carvão ativado não tem evidência de absorver os íons, como também ela pode prejudicar a visualização endoscópica. A laringoscopia direta ela pode ser útil para avaliar o edema de glote, mas também não deve ser realizada às cegas pelo risco de perfuração. Neste momento, os exames complementares ajudam a traçar os riscos significativos e a terapêutica adequada de acordo com o grau de acometimento esofágico. Então, de acordo com a escala de Zager, que já foi mencionada no seminário, pacientes graus 0, 1 e 2A, que têm lesão leve ou moderada, vão ter alimentação oral permitida, ser manejados com sintomáticos e eles recebem alta tão logo haja o desaparecimento dos sintomas. Pacientes com graus 2B e 3, que têm um risco aumentado de estenose, com alguns dados da literatura trazendo incidências de 70% a 100%, devem ser internados, monitorizados e demandam um suporte mais intensivo com o uso de drogas específicas e avaliação de necessidade de intervenção cirúrgica. Nesses pacientes é indicada a passagem de sonda nasogástrica durante o procedimento endoscópico, porque a sonda vai servir como um suporte nutricional, ela ajuda a manter a via aberta e também pode servir como guia para dilatações futuras. Pacientes, então, com grau 2A ou superior, mesmo que assintomáticos, vão estar indicado realizar um acompanhamento através de serografia 2 ou 3 semanas após o episódio de ingesta cáustica. Com relação aos medicamentos, não existe um protocolo de tratamento agudo padronizado e os fármacos mais utilizados são os antibióticos, corticoides e inibidores de bomba de próton. Com relação aos antibióticos, eles estão indicados para pacientes graus 2D ou 3 e são prescritas cefalosporinas de terceira geração. A antibiótico profilaxia é realizada, embora não se tenha muita evidência sobre o seu uso. Os corticoides são polêmicos, então cada serviço acaba fazendo de um jeito. De acordo com o Guideline Europeu de Endoscopia Gastrointestinal Pediátrica, é indicado a metilprednisolona intravenosa em altas doses por 3 dias em pacientes com lesões graus 2C. Em pacientes com outros graus de lesão, não está indicada essa terapia. E os inibidores de bomba de próton são usados na prática, mas também sem muita evidência. Pacientes com estenose cáustica de esôfago, eles necessitam de intervenções mais específicas, que são subdivididas em terapêutica precoce, onde estão incluídas as intervenções endoscópicas em consonância farmacológica ou a intervenção cirúrgica precoce, que é eficaz, mas ela tem um prognóstico pior e é sujeita a mais complicações. Então, eu não vou mencionar muito sobre ela no seminário. Já a terapêutica tardia, vou trazer no final da apresentação, é a cirurgia de substituição de esôfago. Com relação à dilatação endoscópica, ela é recomendada após a confirmação radiológica de estenose. Existem uma gama grande de técnicas utilizadas, entre elas o stent intraluminal, que é nessa primeira imagem à esquerda, seguida do balão hidrostático, os dilatadores de Eder-Questel e Savage-Gillette. O balão hidrostático, ele tem uma vantagem teórica com relação às outras técnicas, que ele vai promover uma dilatação radial uniforme, o que potencialmente tem um menor risco de perfurar a mucosa. Os pacientes que têm a dilatação endoscópica indicada vão acabar passando por vários procedimentos, porque, embora seja eficaz, é uma técnica sujeita à recidiva. E também não existe uma data correta para ser iniciada essas dilatações. Geralmente, elas podem ser começadas 3 a 6 semanas após a lesão inicial. Aqui uma imagem do up-to-date, mostrando o antes, durante e depois de uma dilatação com balão de uma estenose esofágica distal. Ainda sobre a dilatação endoscópica, quando ela é associada à farmacologia, ela é preconizada e dita como mais eficiente, segundo a literatura, e o fármaco mais utilizado é a mitomicina C, que inibe a proliferação de fibroblastos. Ela é aplicada sob a área estenosada após a dilatação e reduz a frequência de dilatações, melhorando as taxas de resolução. A principal complicação associada a esse procedimento é a perfuração, em taxas de 0,1 a 0,3%, e associa-se a uma mortalidade importante, de 20%.
Essa complicação ela é associada a vários fatores, incluindo a etiologia da estenose, a natureza da substância ingerida, a experiência do endoscopista e os equipamentos e técnicas empregados. Finalmente, sobre o procedimento cirúrgico, a substituição de esôfago está indicada nos pacientes com atresia de esôfago long gap, falha no reparo primário da atresia de esôfago e estenoses relacionadas com um refluxo ou lesões corrosivas, que é o tema do nosso seminário. A determinação do melhor órgão substituto, ela gira em torno da localização, extensão do esôfago remanescente, diagnóstico original, tamanho e idade do paciente e os procedimentos anteriores. Podem ser utilizados cólon, tubo gástrico, transposição gástrica ou enxerto de interposição jejunal. E deve ser realizada antes do procedimento a gastrostomia, na curvatura menor ao nível da incisura, que está associado a menor comprometimento arterial. As complicações associadas a esse procedimento são insuficiência vascular com necrose da interposição, é a mais comum, deiscência anastomótica e ulceração no tubo gástrico ou colo interposto. Eu trouxe essa tabela que eu adaptei do livro de cirurgia pediátrica Holcomb, de 2020, que compara as técnicas, vantagens e desvantagens e resultados das principais técnicas. É muito extensa e eu não tenho tempo hábil de falar sobre todas elas, mas eu achei um artifício didático muito interessante. Eu vou falar mais sobre a interposição colônica, que é a técnica mais utilizada. Ela é dita como mais fácil, com um aporte sanguíneo confiável, tem a possibilidade de se ajustar o comprimento esofágico e é a que tem mais publicações. Como desvantagens, eu vou falar um pouquinho mais no final da apresentação, e os resultados mostram que é a técnica associada a menor taxas de complicações e uma menor mortalidade, que ela varia entre 1% e 5%. Eu trouxe agora um pouquinho para ilustrar como que funciona o procedimento cirúrgico da interposição do cólon esquerdo, mas também pode ser do transverso, que é a mais comum, mais utilizada, a técnica de Watterson, que embora não seja um conhecimento imprescindível ao médico generalista, eu trouxe como curiosidade, porque eu queria saber como que funcionava a cirurgia e eu acho que essas imagens ajudam bastante. Então, primeiramente, é feita uma toracotomia posterolateral esquerda, no sexto espaço intercostal, seguida de uma incisão do diafragma perifericamente e uma secção do cólon vai ser isolada e o pedículo vascular desenvolvido. Pode ser utilizada a artéria cólica esquerda ou média. O cólon e o pedículo vascular são posicionados atrás do baço e do pâncreas e através de uma abertura posterior separada no diafragma. A anastomose distal, ela pode ser feita com o remanescente do esôfago distal, então ali na imagem E. E por fim, a anastomose superior é feita com o esôfago dentro do mediastino ou dentro do pescoço. Então, agora, as desvantagens da abordagem são a necessidade de 3 anastomoses, risco aumentado de fístula, estenose na anastomose esofagocólica e tortuosidade ou redundância do enxerto ao longo do tempo. A adição de uma fundoplicatura parcial pode diminuir a incidência da doença do refluxo no enxerto e, consequente, ulceração, embora não seja obrigatória. E essas imagens são do livro do Holcomb também, de 2020. E é isso, muito obrigada. Essas são nossas referências.